Galera, bom dia, tá? Com relação à dúvida de algumas pessoas aí, ao desenvolver o enquadramento aí das vistas do desenho técnico, então eu vou passar uma dica para vocês aqui, como fazer a mesma. Primeiro passo, vocês vão definir os limites da legenda, né? Nós sabemos que a nossa legenda padrão que está sendo utilizada, nós vamos utilizar ela com 49 milímetros. Depois a gente faz o preenchimento total. Só delimita aí, no caso, a extensão dela. Beleza? 49 milímetros de um lado. Né? Pode usar o jogo de esquadro para estar fazendo aí, no caso, a verificação aí do enquadramento. Então, já que eu marquei 49, já vou explicar também como é que é a utilização do esquadro. Você tangencia aqui a régua na linha, correto? Tangencia a régua na linha. Né? E já marcado, uma vez marcado qual que é a altura, você vai utilizar o jogo de esquadro para estar fazendo a linha aí, tendo em vista a perpendicularidade. Né? Estamos vendo aqui. Lembrando que nessa videoaula eu estou contando com o apoio do Marcos Bornelli e do Paulo, tá? Não tem como editar, então vai essa risada do Marcos aí, que misericórdia. Só Jesus mesmo. Então vamos lá. Uma vez limitada aí qual que é a altura da legenda, agora nós podemos fazer o enquadramento. Nós vamos ter duas formas de fazer o enquadramento. Que é o enquadramento... Ah, não, os caras sacaneiam. Para sacanear. Vai ser o enquadramento lateral e enquadramento vertical. Utilizando a regra para enquadramento vertical, né, nós vamos pegar enquadramento lateral. Vamos fazer primeiro lateral. Nós vamos pegar primeiro a medida do formato. Então, vou fazer uma formulazinha aqui básica, tá? Que é o quê? É a medida do formato, então nós vamos chamar a medida do formato de MF, tá? Medida do formato, tá? Para o enquadramento lateral, nós vamos levar em conta as dimensões de comprimento, tá? Então vai ser o MF menos o comprimento. O espaçamento é padronizado de 20 milímetros, né? Então, menos o espaçamento entre peças de 20 milímetros, menos a largura, tá? Então, vou usar aí C para comprimento e L para largura. MF para medida do formato. Então, vamos lá. Então, pegando aqui, ó, o MF nós vamos descobrir a partir do momento que a gente medir a lateral do formato, né? A largura do formato. Então, uma vez medindo aqui, ó, vamos pegar bem próximo a linha aqui, ó, para não ter a questão daquela dificuldade dela ficar fora de esquadro e influenciar na medida, né? Então, está dando aqui aproximadamente aqui, ó, 69 milímetros, tá? 69 milímetros é a medida aqui do meu formato na lateral, né? Então, vamos lá para fazer o enquadramento? Lembrando que a peça que nós vamos utilizar é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. É a peça que de número 11, que nós já definimos aí nas nossas aulas anteriores. Eu vou utilizar ela como modelo para fazer o enquadramento. Beleza? Então, aqui, ó, vou pegar as dimensões. Sempre no enquadramento eu vou usar as dimensões totais, tá? Então, dimensão total eu tenho aqui, ó, comprimento 45, largura 30 e altura 15. Beleza? Então, vamos lá, então. Vamos entender como é que funciona isso aqui agora. Com o auxílio, vocês podem usar o auxílio da calculadora. Esse cálculo dá para fazer mentalmente, mas vamos utilizar a calculadora aí para poder fazer esse cálculo. Eu sei que a medida do formato... Vou pegar uma folha aqui. Eu sei que a medida do formato, eu vou chamar de MF, né? Vai ser menos o comprimento, menos o 20 do espaçamento, menos a largura, tá? Eu vou achar a medida do enquadramento. Então, vai ser o MF, nós já sabemos que é 169, no caso desse formato que eu estou utilizando. Pode mudar de acordo com o formato, de acordo com o papel, a folha que você estiver usando, de acordo com o layout, de acordo com a medida da margem, né? Pode mudar. Então, você vai medir a lateral e essa lateral vai ser o seu MF. Beleza? Vai ser 169 menos o comprimento, tá? Qual que é o comprimento da peça? Vamos lá? 45 menos 45. Menos o 20 do espaçamento, que é a medida padrão, menos 20, tá? Menos a lateral, a medida da lateral, que o caso é 30, menos 30, correto? Deu 74 milímetros. Já que eu quero jogar essa peça enquadrada para o centro certinho, então vou dividir por 2. Vou dividir por 2, dividido por 2, correto? Uma vez feito isso aí, eu venho aqui, ó, e vou colocar as medidas, correto? A medida do enquadramento ali foi 37, correto?
Então, 37 vai ser a distância da margem até a primeira vista ali, então. Então, vou jogar aqui, ó, 37. 37. Depois do 37, eu vou jogar o espaçamento entre peças. Na verdade, eu vou jogar o comprimento, né? Comprimento da peça. O comprimento dela não é 45? Então, eu jogo aqui, ó, 45 milímetros, que é o comprimento da vista frontal. O comprimento dela, então, é 45, eu jogo ali os 45. Lembrando que isso pode ser feito com qualquer peça, tá? A ideia de enquadramento é a mesma. Depois ali eu vou jogar o espaçamento, que depois da vista frontal ali vai vir a vista lateral. Então, entre as duas peças ali, eu vou ter um espaçamento padrão de 20 milímetros, tá? Então, eu joguei o espaçamento de 20 e depois eu vou jogar ali também a lateral, né? Assim, ó, joguei aqui o comprimento, tá? Joguei o comprimento, espaçamento de 20, e agora a medida da lateral. Joga a medida da lateral. Medida da lateral, ali, igual mostra no formato ali, ó, ela é de 30 milímetros, tá? Joguei aqui o 30 milímetros. Beleza? Então, basicamente, essa ideia. Eu posso usar também o jogo de esquadro para me estar fazendo isso aí, tá? Se eu não tiver o jogo de esquadro, eu posso utilizar a régua, fazendo a mesma marcação de dimensões aqui na parte de baixo do formato, tá? Próximo à linha da legenda, tá? Mas para agilizar, né, e vocês vão precisar de ter esse conhecimento para agilizar, nós vamos utilizar o jogo de esquadro. Desculpa aí ter balançado a câmera. Nós vamos utilizar o jogo de esquadro. Então, ali, ó, posicionada a linha ali na tangente, né? Tangenciando ali a margem, eu vou pegar as dimensões. Vou pegar aqui, no caso, as dimensões, ó. Então, ali, ó. Primeiro vai ser essa dimensão de 37. Marco a linha na vertical. Lembrando que tem que fazer com linha leve, mão leve, porque o excesso vocês vão ter que apagar depois. Se ficar fazendo muito forte, aí depois na hora de apagar fica a marca no desenho. Então fiquem atentos aí. Aqui, ó. Todos os pontos que foram marcados, eu vou fazer uma linha para o enquadramento lateral. Lembrando que no enquadramento lateral as linhas vão ficar na vertical, né? Beleza, pronto aí meu enquadramento lateral. Já o meu enquadramento vertical, eu vou levar em conta o quê? Enquadramento lateral. Já no enquadramento vertical, tudo isso aqui dividido por 2, né, gente? Já no enquadramento lateral, no enquadramento vertical, eu vou utilizar as medidas do formato também, só que em vez de eu usar o formato lateral, eu vou usar o formato vertical. Medida do formato, menos a altura do formato, a altura útil, né, que vai ser da distância da legenda, né, até o ponto máximo aqui do formato. Beleza? Menos o espaçamento entre peças de 20, menos a largura da peça que vai ser desenhada. Então, vamos lá, então. Vou deixar aqui a folha do enquadramento, né? E vou fazer o cálculo aqui agora. Ó. Fazer o cálculo, tá? A medida do formato, vou tirar aqui agora. Ó. Medida do formato vai ser 224. 224 vai ser a medida do formato, né? Então, vai ser 224 menos a altura. A altura dessa peça aqui, ó, é 15, correto? Então, menos 15. Menos 15. Menos o espaçamento entre peças, que é 20, igual mostra aqui na formulazinha básica. Menos 20. Menos a largura. A largura dessa peça aqui é 30, né? Então, vamos jogar a largura de 30. Todo esse valor, todos esses valores têm que estar dividido por 2, porque é a mesma ideia. Jogar a peça para o centro do formato, né? Então, quando eu vou dividir por 2 aqui, eu jogo para o centro do formato. Dividido por 2. Vai dar 79,5. Como vocês podem observar aí. Beleza? Então, a mesma ideia. Eu posso vir aqui na vertical, lançar o 79,5. Lançar o 79,5. 79,5. Em seguida, eu vou lançar... Qual que é a medida que vem na seguida? A altura.
Em seguida, eu vou lançar a altura. A altura dela não é 15? Então, lança a altura de 15. Em seguida, eu vou lançar o espaçamento entre peças, que é o espaçamento de 20. Beleza? Em seguida, a largura, que é de 30, como mostra aqui no desenho. Largura de 30. Lança a largura de 30. Tá? Mais uma vez, utilizando o jogo de esquadro para agilizar meu serviço, né? Então, vou pegar aqui o jogo de esquadro. Sempre a utilização do jogo de esquadro é sempre essa ideia. Eu vou posicionar ele aqui, ó, uma na tangente, tá vendo? Faceando aqui com a linha, tá? E vou utilizar o jogo de esquadro fazendo, já com as medidas uma vez já limitadas, né? Fazendo a traçagem do meu desenho. Preciso traçar todo? Não, só até o ponto onde vai ser feito as vistas, tá? Para evitar ter que ficar apagando muita coisa depois. Espaçamento de 20, né? E aqui a largura de 30. Beleza? Então é basicamente isso aí. Já definindo ali qual que vai ser minha vista frontal, e a minha vista frontal. Deixa eu posicionar aqui a câmera para ficar mais. Então vamos lá, continuando aí, ó. Aí eu estou sabendo aqui qual que vai ser, após terminar aqui no caso meu enquadramento, eu já defino aqui a minha vista frontal, tá? Minha vista lateral e minha vista superior. O restante das linhas eu apago. Então vamos lá então. Peguei uma borracha ali, tá? Lembrando que a borracha tem que estar limpa, gente. Limpa, borracha limpa, para não ficar marcando o desenho e sujando o desenho, tá? Então eu vou apagar aqui, vou tirar os excessos, né? Tudo aquilo que não faz parte da vista do desenho. Segura o desenho firme, tá? Para não amassar o desenho. Tem gente que utiliza da prática de colar o formato na mesa, também é uma boa ideia, tá? Eu, particularmente, eu não gosto, porque eu vou ficar constantemente mudando aí de posição. Mas, de um lado, é bom que evita amassar o desenho, né? Então, é basicamente essa a ideia. Então, com a borracha limpa aqui, vocês vão apagar o excesso, correto? Apagou o excesso, deixando somente as vistas aí, a posição onde é que vocês vão fazer as vistas do desenho. É esse o enquadramento de vista, é esse o objetivo, tá? Esse é o objetivo. Não importa se você vai fazer no AutoCAD, não importa se você vai fazer no formato que você vai estar utilizando aí, no caso, papel e caneta, papel e lápis para poder fazer o desenho. A ideia de enquadramento de vista é essa, tá? Para o desenho não ficar despadronizado. Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida a gente tira em sala de aula. Tamo junto.